Ok, vamos lá. Já parou para pensar no tanto que a gente escreve na internet todo santo dia? É impressionante, né? Seja uma mensagem rapidinha, um comentário numa foto, um e-mail de trabalho, a gente está o tempo todo criando textos digitais. E muitas vezes nem se dá conta disso. Pois é, parece uma pergunta meio sem pé em cabeça, né? O que um tweet, que é super curto, público, tem a ver com um e-mail de marketing, que é mais longo, privado e quer vender alguma coisa? A resposta é que os dois, por mais diferentes que pareçam, seguem regras. Eles têm uma estrutura. E tá aí a resposta. A gente chama isso de gêneros textuais digitais. O nome é um pouquinho formal, mas a ideia é bem simples. Pensa assim: cada tipo de texto que a gente usa na internet, um post, um comentário, uma mensagem, funciona como uma categoria diferente. Cada uma tem seu próprio formato, sua própria linguagem e um objetivo bem específico. É como se a internet fosse uma caixa de ferramentas, e cada gênero é uma ferramenta diferente. Então, para começar essa nossa viagem, vamos direto para a muvuca do dia a dia digital. Sabe, aquela parte mais agitada dos conteúdos que a gente consome e cria numa velocidade absurda. É como se a gente estivesse numa grande praça pública digital, onde tudo acontece muito rápido. E claro, para começar, a gente tem que falar dele, o tweet. Ele é tipo o rei da comunicação rápida, né? Uma verdadeira pílula de informação. Mas o que faz um tweet ser um tweet? O segredo está todo nas suas regras, que são bem rígidas. Olha só que interessante. Essas regrinhas definem totalmente a função dele. Aquele limite de 280 caracteres, por exemplo, te obriga a ser direto, a ir direto ao ponto. Isso faz a informação se espalhar muito mais rápido. E as hashtags? Elas funcionam como etiquetas que organizam as conversas no mundo todo. Ou seja, o formato foi pensado do início ao fim para ser imediato. E na mesma pegada de velocidade vem o comentário. Pensa comigo, se o post é alguém falando sozinho no palco, o comentário é a plateia começando a conversar de volta. É a nossa chance de reagir, de concordar, de discordar, de transformar o que era um monólogo numa conversa de verdade. O ponto-chave aqui é esse. Um comentário é sempre uma reação. Ele não existe no vácuo, sabe? Ele depende de um post original para existir. E aí entram os emojis, as menções, que deixam essa interação muito mais rica, mais dinâmica e com a nossa cara, né? Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco e falar de um gênero que é a cara do viver o momento, o story. Ele é uma mistura de foto, vídeo, texto, mas a característica principal dele, o que define o story, é que ele some. Ele foi feito para não durar. E essa ideia de desaparecer em 24 horas muda tudo. Muda o jeito que a gente cria o conteúdo e o jeito que a gente assiste. Fica tudo mais espontâneo, menos produzido, sabe? E ainda tem os recursos interativos, como as enquetes e os stickers. Eles fazem a gente deixar de ser só espectador e virar parte da brincadeira. Ok, mas respira fundo. Porque o nosso dia a dia digital não é só essa correria. Tem aqueles momentos em que a gente quer parar, quer se aprofundar em alguma coisa. É a hora dos conteúdos mais densos, que pedem mais tempo e mais atenção da gente. E falando em se aprofundar, a gente tem que falar de um clássico da internet, o post de blog. O blog é aquele espaço perfeito para desenvolver uma ideia com calma, sabe? Para compartilhar um conhecimento mais a fundo ou contar uma história com todos os detalhes. A comparação aqui é perfeita. Se o Twitter é uma pílula de informação, o post de blog é uma refeição completa. E aquela estrutura com títulos, subtítulos, não está ali de enfeite, não. Ela serve como um mapa que guia a nossa leitura e ajuda a organizar as ideias, tanto de quem está escrevendo quanto de quem está lendo. E junto com o blog, tem outro veterano da internet que também é focado em profundidade: o post de fórum. Os fóruns são tipo o coração das comunidades de debate na internet. O legal do post de fórum é que ele nasce para ser parte de uma conversa maior. Ele é feito para debater, para responder o que outra pessoa disse, para argumentar. Por isso que o pessoal usa muito as citações, sabe? Para pegar o trecho de outra resposta e construir o próprio argumento em cima. É totalmente comunitário. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, olha só. O blog é mais como uma palestra. Uma pessoa fala e as outras comentam embaixo. Já o fórum é uma mesa redonda, todo mundo está no mesmo nível, construindo discussão junto, respondendo um ao outro diretamente. Bom, já falamos da comunicação rápida e da comunicação profunda. Agora vamos para uma terceira categoria. Aquela comunicação que tem um objetivo muito claro, que quer que a gente faça alguma coisa. Seja clicar um link, comprar um produto ou até dar uma simples resposta. Ah, o e-mail de marketing. Quem nunca abriu a caixa de entrada e deu de cara com um?
Mas olha, não se engane, um bom e-mail de marketing é quase uma obra de engenharia. Cada palavrinha, cada imagem, cada cor, tudo é pensado. Tudo está ali por um motivo bem específico. É fascinante desmontar um e-mail desses. O assunto do e-mail é a isca, é o que te faz abrir. O corpo do texto é o caminho, que vai te levando, te convencendo. E no final tem o famoso CTA, o Call to Action. É aquele botão grande e colorido que é o destino final da jornada. Tudo é planejado para que a gente chegue ali e clique. E se o e-mail foi a isca que te fez clicar, muitas vezes o anzol é a landing page. Landing page é uma página na internet com uma única missão, um único objetivo, fazer a gente tomar uma ação final, o que a gente chama de conversão. A estrutura dela é genial. É um funil, literalmente. Primeiro vem um título bem chamativo. Depois, os benefícios, para convencer. Aí tem um formulário para pegar um contato e, por fim, o botão de ação. E o mais importante, numa landing page não tem distração. Não tem menu, não tem link para outros sites. É foco total em um único objetivo. Para fechar, vamos falar do gênero textual que com certeza a gente mais usa no dia a dia. Aquele que está na ponta dos nossos dedos o tempo todo. A mensagem instantânea. E aqui a conversa é outra. A linguagem é super fluida, informal, cheia de abreviações e gírias. E não é só texto, né? É uma comunicação muito rica, cheia de emojis, gifs, figurinhas, áudios. É a nossa escrita do dia a dia na forma mais pura e criativa que existe. Então, peraí. A gente passou por um monte de formatos super diferentes. Desde o tweet que some em segundos até uma landing page super focada. O que tudo isso tem em comum, afinal? A resposta é bem simples: o suporte, o meio digital. Todos eles nascem, vivem e morrem dentro de uma tela. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? A internet está sempre mudando, sempre evoluindo, e o jeito que a gente se comunica nela também. Se hoje a gente tem stories e tweets, o que será que vem por aí? Quais serão os novos gêneros textuais que a gente ainda vai inventar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.